tarde de novo, obrigado aí pela audiência. Eu acho que esse segundo semestre é um segundo semestre um pouquinho mais curto, né? Então, quando a gente fala, compara os dois semestres ali, a gente tem um pouquinho menos dias letivos, então, e ao mesmo tempo tem mais, né? Então, acho que é um semestre intenso para a gente poder falar especificamente e orientar sobre essas provas. E eu vou começar falando sobre uma avaliação que é uma avaliação de caráter mais formativo, que é a nossa famosa prova paulista, tá? E a minha ideia aqui, gente, é a gente conseguir trazer, na verdade, algumas informações gerais, tá? E uma informação, acho que já bem relevante, né? A prova paulista, ela começa no dia 23, tá? E vai até o dia 2 de outubro. Mas a gente tem aplicações diferentes em cada um desses dias. No dia 23 e 24 de setembro, aplicação para quinto e nonos anos do ensino fundamental e terceira série do ensino médio. Né? Nos dias 25 e 26, aplicações para o sexto e oitavo ano e segunda série do ensino médio. E as 27 e 30, sétimo ano e primeira série do ensino médio. E dias 1º e 2º de outubro, a nossa repescagem, tá? Para quem for necessário, para a escola que for necessária, para todos os anos de série, visto que essa avaliação é uma avaliação de caráter formativo, então ela deve acompanhar o conteúdo que foi trabalhado naquele bimestre, tá? Eu acho que essa informação que para a gente é super relevante, tá certo? E aí, resumindo então, a gente trabalha na prova paulista, né, do quinto ano à terceira série do ensino médio. A gente usa como referencial para a elaboração dessa prova o nosso material digital. Tá? Então, muito importante, né, que as escolas, que os professores acompanhem como está a evolução e a progressão desses conteúdos, né, dentro das aulas, porque são esses conteúdos que vão aparecer na prova paulista. E acho que é importante também destacar que a gente tem uma programação, né, de aulas que deve ser dada em cada bimestre. A prova paulista, ela não vai cobrar até aquela última aula programada do bimestre, a gente dá uma folguinha ali de aplicação para que as escolas possam também ter um certo nível de liberdade na construção dessa sequência didática, tá? Então isso é importante. Pessoal, a prova paulista também tem algumas coisas importantes para vocês lembrarem, que uma delas é que o ideal é que o estudante faça a avaliação na escola, num contexto típico de prova, né? Que eles façam cada um no seu computador, no tempo de aula regular. A gente não gostaria que os alunos fizessem a avaliação fora do horário de aula, né? Na casa dele ou eventualmente no próprio celular. Por quê? Porque essa avaliação ela pode contar como parte da nota do bimestre para aquele estudante. Assim como aconteceu no bimestre passado, no final o professor vai aparecer para o professor a nota da prova paulista como mais uma avaliação do bimestre, né? Então, por exemplo, se o professor aplicou um trabalho, aplicou uma prova dele e também tem o resultado da prova paulista, a prova paulista pode valer 1/3 da nota do estudante, né? E o professor pode depois mudar lá a nota, ele pode alterar, pode excluir a nota da prova paulista se ele quiser, mas ela aparece por padrão depois que sai o resultado no campo em que os professores cadastram as suas notas. Então, essa prova deve ser levada muito a sério. A gente está trabalhando para que a rede leve cada vez mais a sério a prova paulista. Embora ela seja uma avaliação formativa, ela é uma avaliação formativa que deveria ser feita num ambiente semelhante à de qualquer avaliação que vale ponto na nota do bimestre do estudante, tá bom? Então, por isso no bimestre passado a gente estimulou as escolas a garantir que os alunos passam um tempo mínimo fazendo a prova, né? Então não é normal o aluno que faz uma prova de 45 questões passar 10 minutos fazendo a prova, né? Então o aluno deveria ficar lá a duração da prova, pelo menos 1 minuto por questão, é o tempo que a gente espera. Então, portanto, uma avaliação de 45 minutos deveria levar pelo menos um tempo de aula inteiro. Então é importante que as escolas façam esse acompanhamento. A nossa expectativa é que os PECs, os supervisores, os dirigentes, eles acompanhem as escolas nesse processo da prova paulista. Maravilha. E, gente, acho que reforçando aqui só mais alguns pontos técnicos, né? Então, a gente realmente usa como referência para a elaboração da prova o nosso material digital, então posso afirmar que ela é 100% alinhada ao nosso material digital,
né? É uma avaliação, então, como o Daniel falou, precisa, né, de toda a seriedade e compromisso aqui dos alunos da escola e dos professores. A gente vai ter, né, avaliações para os itinerários do novo ensino médio, né, de linguagens e ciências humanas, de matemática e natureza, e os itinerários também de formação técnica profissional. Então, a gente vai ter avaliação para isso. Importante que esses itinerários acompanhem esse processo avaliativo também, para que a gente consiga identificar pontos de desenvolvimento, pontos de melhoria. Tá? E nessa prova a gente conta também com itens de gabarito único, itens de múltipla escolha, né? Então A, B, C, D, E, que é o que está certo, mas eu também tenho questões nessa prova, itens dessa prova com gabarito múltiplo, tá? Ou seja, mais de uma opção correta na prova e itens de certo e errado, tá certo? E eu vou passar também para alguns pontos aqui mais técnicos também, acho que mais de informação da prova, acho que se a gente puder colocar o slide aqui rapidinho, o quinto ano, né? São 2 dias de aplicação, 30 itens em cada ano, em cada dia, né? No primeiro dia, provas de língua portuguesa, geografia e história, no segundo dia, matemática e ciências, tá? Do sexto ao nono ano, eu já estou falando de fundamental, anos finais, eu já tenho uma prova total com 80 itens, sendo 40 e 40, né? Mesma coisa, gente. Então, no oitavo ano, desculpa, do sexto ao nono, né? No primeiro dia, itens de língua portuguesa, geografia e história, e no segundo dia, itens de matemática, ciências e língua inglesa, tá certo? No ensino médio, uma quantidade de itens agora um pouquinho maior. A gente está falando de 90 itens no total. No primeiro dia, provas de língua portuguesa, língua inglesa, geografia, história, filosofia e a prova do itinerário formativo, né? Lembrando, a gente falou aqui as áreas que vão ser cobradas ali. E no segundo dia, as provas de matemática, biologia, física e química, tá? Aqui um destaque importante, gente, como a prova paulista ela acompanha o nosso currículo, é uma avaliação formativa, né? Então, no primeiro ano do ensino médio, o aluno vai ter a avaliação de filosofia, no segundo ano, a avaliação de sociologia, segundo a sua grade curricular.